Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos em mais uma live da editora Penalux. Nós estamos ao vivo pelo canal de YouTube da editora e hoje temos o lançamento do livro Esplanada do Tempo, de Germano Xavier, isto aqui é um livro bilíngue. Ele escreveu as poesias em português, mas com tradução para o francês de Luísa Fresta, que está aqui conosco. Vai ser uma live com o autor e com a tradutora. Saudá-los. Germano, boa noite. Luísa, boa noite. Saudações, Cefas. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo espaço aí concedido, viu? Vamos em frente. Olá, boa noite. Em nome da Penalux, eu que agradeço. Obrigado, Luísa, por participar aqui. O livro é muito lindo, tive a oportunidade de ler. Vou fazer aqui uma breve biografia do autor, do Germano, e nós vamos ter aqui 45, 50 minutos, quase uma hora de papo aqui. Vamos falar bastante do livro. Lembrando que a live é interativa, então quem quiser pode mandar perguntas aqui, nós vamos lendo na medida do possível. Vamos falar um pouquinho do autor. O autor Germano Xavier nasceu em 1974, em Iraquara, na Bahia. Ele é jornalista pela UNEB e é mestre em letras pela Universidade de Pernambuco. Ele já publicou O Clube do Carteado, em 2006, O Homem Encurralado, em 2021, e neste exato momento está lançando Esplanada do Tempo. É um livro lindo, vamos falar bastante dele. Germano, deixa eu começar lhe perguntando, como foi o processo do livro? Você escreveu as poesias pensando conceitualmente num livro? São poesias escritas ao longo dos tempos? Como é que foi esse processo todo da produção dos poemas e a subsequente publicação? Cefas, na verdade, o Esplanada do Tempo, né, é a segunda parte de um projeto que eu, juntamente com a Luísa, a gente vem encabeçando aí desde 2021. Primeiramente lançamos O Homem Encurralado, é um compêndio poético que versa principalmente sobre a liberdade. A gente pensa, querendo ou não, a gente pensa em uma unidade, né? Agora, confesso a você também que há a intromissão, se assim eu posso dizer, de poemas que a gente acabou escrevendo no calor do fogo, né, do momento ali na brasa do acontecimento, na organização mental dos poemas. A gente acaba colocando alguns poemas mais novos, mesclando com poemas que a gente já havia escrito antes, para que a gente possa, de alguma maneira, colocar unidade, né, no livro. O Esplanada do Tempo é um livro, a segunda parte da trilogia do Centauro, assim eu resolvi chamar, que tem como prioridade falar, discutir um pouquinho a respeito do tempo, né? Então, é claro que em algum momento da construção desse livro a gente fez uma outra artimanha aí para que o livro pudesse ter, sim, uma unidade, né? Colocando poemas mais antigos, mesclando com poemas mais novos, e até poemas que a gente escreveu justamente no momento da construção do livro, né, em si. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Germano, e a pergunta também é para a Luísa. Então você responde, depois a Luísa responde. E como foi esse processo de verter as poesias para o francês? Aí você responde essa e a Luísa responde depois quais foram os desafios da tradução. Como é que foi esse processo interessantíssimo? Germano, queres começar a falar sobre isso ou queres que eu fale um bocadinho sobre o tema agora? Acho que você pode falar melhor, Luísa, viu? Pode começar, fica à vontade. Então, olha, essa questão da tradução para o francês resulta de uma grande cumplicidade literária que eu tenho com o Germano já há quase 10 anos. Nós temos tido muitas parcerias, independentes até da tradução, outros trabalhos que temos feito juntos, e então também resulta um bocadinho de uma certa ousadia da minha parte, porque na verdade eu comecei a traduzir a obra do Germano antes deste livro, porque me dá imenso prazer encontrar outro suporte para estes textos, porque eu acho que os textos são universais, e realmente traduzir este livro ou o livro anterior, O Homem Encurralado, é um bocadinho traduzir a ideia e o conceito, claro que assumindo alguns riscos inerentes à tradução. Há um jogo de equivalências, há sempre escolhas mais ou menos adequadas,
mas essas escolhas também se baseiam não apenas no conhecimento do texto, mas no conhecimento do autor, nesta amizade e nesta cumplicidade que nós desenvolvemos já desde há alguns anos. Tem sido assim o processo. E, claro, baseia-se também numa grande confiança do Germano no meu trabalho, não sei se justificadamente ou não, mas ele confia. Perfeito. A gente vai voltar a esse tema da tradução, que é muito interessante, mas, Germano, uma curiosidade que eu tenho. A epígrafe do livro, você cita uma frase de Borges. Uma das suas poesias, você diz para Borges, com amor. Borges, e você cita numa poesia, né? Você cita o Aleph, se não me engano, fala dos espelhos. Borges é uma grande influência sua, e dentro da mesma pergunta, quais as suas maiores influências poéticas? Cefas, assim, Borges é mais do que um influenciador, sabe? É mais do que uma influência para mim. Borges, na verdade, me ajudou a ser o escritor, o poeta que eu imagino que eu sou hoje, que eu tento ser. Borges, para mim, assim, é uma pedra fundamental, sabe? Na minha cadeia flutuante de inspirações. É claro que, às vezes, a gente coloca aquele autor que foi muito importante para a gente em determinado momento de escanteio. É o que eu estou fazendo com Borges hoje. Eu estou colocando ele um pouco de lado até para conhecer mais outros nomes, né? Da poesia, dos contos, da narrativa mais longa, mais extensa. Mas Borges, sem dúvida, foi um daqueles escritores que mais me alimentaram, que mais me transformaram e que mais me formaram enquanto aspirante, enquanto agente produtor de cultura, né? Consciente de que a minha palavra tem alguma coisa interessante para ser dita nesse mundo. Com certeza, Borges está aí na lista, aí no panteão dos mais importantes da minha vida até hoje. E, atualmente, eu gostaria de citar um nome que eu venho bebendo muito, assim, que vem me transformando também, que é o nome da Aurides Fontella, uma poetisa sensacional, incrível, que merece muito ser lida, merece ser mais conhecida, porque, infelizmente, ainda é um nome difícil, ainda caro, né, para o cenário aí da poesia brasileira. Concordo totalmente com você. Germano, você gosta da literatura argentina como um todo ou é particularmente Borges? Gosto da literatura latino-americana, né? Esses grandes nomes aí que a gente tem, os grandes formadores do boom literário aí, do realismo mágico, né? Garcia Marques, Bolanho, Skármeta, Benedetti, esse pessoal todo aí, a gente lê, a gente gosta muito, são formadores para a gente que ama a literatura latino-americana é incrível, né? Se não for a melhor do mundo, uma das melhores do mundo aí, sem dúvida alguma. Concordo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a Luísa, uma curiosidade. Luísa, o português é considerado uma língua difícil, né, de uma maneira geral. Eu lembrei até daquela frase italiana, se não me engano, tradutore traditore, né? O tradutor traidor. É muito fácil escorregar numa tradução, que a tradução pode ser uma recriação. Eu lhe pergunto, qual é o maior desafio de verter, não exatamente o do germano, mas da língua portuguesa para a língua francesa? Quais os desafios? Olha, realmente eu revejo-me muito nessa citação. Traduzir é trair, isso é sempre. E por isso eu aceitei este desafio do germano, realmente devido a essa cumplicidade que nós temos e ao facto de eu saber que a qualquer momento posso esclarecer uma dúvida em relação a ele, não forçosamente em relação a uma palavra ou uma expressão, mas em relação ao que ele tinha em mente. Agora, desafios, e agora vou falar concretamente de desafio desta tradução. Eu normalmente não traduzo para uma língua que não seja a minha, ou seja, só traduzo para o português.
Por isso é que eu digo que isto foi uma pequena, grande ousadia, estimulada também pelo Germano. Os desafios neste caso, há dois aspectos importantes. Primeiro, eu não sou brasileira e, portanto, há realmente algumas expressões, até regionalismos, que me escapam, porque não é só o português do Brasil, também não é homogéneo. Existem imensos regionalismos e, se bem que nós em Angola e em Portugal, desde crianças, estamos habituados a conviver com literatura brasileira, desde Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Mauro de Vasconcelos e por aí fora. Portanto, temos alguma familiaridade, mas também a língua é muito volátil e há muitas expressões que nós encontrávamos no Jorge Amado, na Bahia daquele tempo, que provavelmente também já não fazem parte do português usado na Bahia hoje em dia, não é? Então, por um lado, o facto de eu não ser brasileira, e também não sou francesa, obviamente, e não sou francófono, a minha língua materna é portuguesa, e tudo isso coloca vários desafios, de maneira que eu costumo dizer que tenho uma grande equipa a ajudar-me, e quando eu digo isto, as pessoas pensam que eu tenho 10 pessoas à minha volta. Na verdade, essa equipa é uma, duas pessoas, mas são as pessoas certas. Tenho a minha filha, tenho a minha irmã, tenho uma ex-professora de francês de quando eu tinha 12 anos, que já foi há mais de meio século, e, portanto, essas pessoas são fundamentais para que realmente façam uma segunda, uma terceira leitura. O Germano sabe que a minha irmã é uma pessoa que está sempre nos bastidores para acompanhar o nosso trabalho, faz, digamos assim, um trabalho invisível, mas que é fundamental, porque o trabalho invisível é invisível precisamente porque está bem feito, porque se estiver mal feito ele torna-se visível. E é assim que funciona. Espero ter respondido à sua pergunta. Sim, respondeu totalmente, obrigado. Excelente resposta. Wilson, eu vi que tem comentários aí, se eu não me engano, do Carlos Mancourt. Se você quiser colocar, eu agradeço. O Carlos Mancourt, sempre presente aqui. Boa noite a todos e todas. Saudades das lives da Penalux. Pois é, Carlos, e olha aqui, da Penalux e você já aqui. Obrigado pela participação. A própria editora Penalux. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Exatamente, todos bem-vindos. Temos mais comentários? Temos mais comentários do Carlos? Temos Borges e suas poesias cerebrais. Pronto, deixa eu aproveitar, Germano, esse gancho do Carlos Mancourt. Peraí, um tango argentino me vai bem melhor que o blues. Ele citando o Belchior aqui, outro fã do Borges também. Germano, deixa eu aproveitar esse comentário aqui do Carlos, que é sempre pertinente nas observações. Lendo o seu livro, eu percebi que boa parte das poesias são realmente também cerebrais. Você parece que, não na temática, mas no estilo você dialoga com João Cabral de Melo Neto, aquela coisa mais cerebral, mas ao mesmo tempo tem uma outra poesia também parece transcender isso. Eu pergunto para você, poesia é inspiração ou é transpiração? É cérebro ou é paixão? Cefas, eu fico assim meio encabulado com esse tipo de afirmação que a gente vê assim, vez ou outra, né? Com relação à inspiração. Mas eu acredito que escrever é um trabalho como qualquer outro. A gente precisa sentar, pensar, labutar, a gente precisa maquinar, a gente precisa organizar o pensamento. É claro que em um outro momento, em um outro movimento, a gente é embebido também de uma inspiração, se é que a gente pode citar isso, mas eu acredito que é mais trabalho, é mais transpiração, sim, é mais dedicação, é mais estudo, é mais compreensão da realidade, é mais o desejo de adentrar em um mundo onírico, mas possivelmente real também. É uma série de fatores, né? Dizer que é inspiração somente, eu acho que a gente fica num caminho mais errado, assim. É um caminho mais errado no quesito pensar a poesia. A gente deve olhar também como uma forma de trabalho, de pesquisa, de estudo. É uma coisa muito séria. Falar de si, falar do real, entrar em dimensões outras através da palavra, requer muito apuro, requer muita consciência, e é o que a gente tenta fazer, viu?
Perfeito. Germano, dentro da mesma pergunta e do mesmo possível raciocínio, eu acho que você meio que parcialmente respondeu, mas só para quem está acompanhando ficar bem mais ciente do processo do fazer poético. Você reescreve as poesias, poesia carpintaria, você vai lapidando até ficar do jeito que você gosta, ou você se dá o luxo de que, não, essa vai sair do jeito que eu escrevi na primeira versão? Ou você retrabalha, esconde, retrabalha, como é que você faz Tem na maioria das poemas, poesias? tem poemas que, por incrível que pareça, já sai praticamente pronto, né? A gente já escreve Sim. e vê aquilo ali, meu Deus, parece que é um poema pronto. Mas eu gosto de deixar o poema dormir, né? Como diz o outro, deixar o texto dormir, deixa ali um pouquinho na gaveta, aguarda ele se manifestar, veja se ele tem alguma aresta para ser aparada. Eu gosto de fazer esse exercício. Acho que a gente precisa desse momento também, né? De reescrita, de repensar, mudar uma outra coisa ali. Acho que é isso, Cefas. Perfeito. Germano, mudando de gênero, de poesia para conto, você tem um livro de contos inédito, Sombras Adentro, se não me engano, que foi premiado no Prêmio Literário de Pernambuco. Do que se trata esse livro? Como é escrever contos e se você pretende lançá-lo? Pretendo lançar, sim. É um livro de contos, se não me engano, ultrapassa as 300 páginas. Eu coloquei ele para disputar o quarto prêmio Pernambuco de Literatura. Na época se chamava assim, hoje é prêmio Hermílio Borba, né? E ele foi um dos Sim. finalistas, entre os 14 mais bem intencionados lá do júri. Eu pretendo publicá-lo, é um livro denso também, não é um livro de contos assim, com temáticas muito verossímeis, digamos assim. São contos que perambulam por universos ainda estranhos para mim, mas que beiram ali o realismo fantástico, o realismo mágico. Eu gosto muito desse gênero. E eu pretendo sim lançar, viu? Em breve. Inclusive, o livro foi ilustrado por um colega meu lá de Iraquara, Bahia, chamado Marcel Gama, artista plástico. Ele fez um trabalho belíssimo com as ilustrações, são mais de 20 ilustrações. Eu quero muito que esse livro vingue, se torne real. Eu ainda estou burilando nele aos poucos. Tem algumas coisas para serem ajeitadas, ajustadas, cortadas também, para que o livro fique no modelo justo que eu penso para ele. Mas ele vai sair. Mais tarde ou mais cedo. Mais Perfeito. cedo ou mais tarde, né? Ele vai sair. Que seja mais cedo. Eu fiquei curioso em ler esse livro, ainda mais você falando agora, tem 300 páginas, livro de conto com 300 páginas, é interessante. E um comentário aqui do Carlos Mancourt, influência borgiana, poesia e contos. Pô, eu estava pensando nisso, uma coisa, exatamente. Era o domínio de Borges, era o terreno de Borges, não é, Germano? Poesia e contos. Borges é um monstro, né? Um monstro na poesia, um monstro no conto, um monstro no ensaio também. É incrível, Borges é um monstro. Quando eu li Fervor de Buenos Aires, aquilo ali me pegou de um jeito que até hoje eu sinto calafrios, viu? Quando eu leio Borges, a primeira referência é o Fervor de Buenos Aires. Ali, texto inicial dele, ali no começo da carreira dele, mas, meu Deus, viu? É incrível como o Borges consegue retratar ali a Buenos Aires da época dele, a Buenos Aires eterna também. Isso. Verdade. O meu preferido dele é a Biblioteca de Babel. Esse conto eu leio e releio até não poder mais. Deixa eu fazer uma pergunta para a Luísa. Luísa, em relação à tradução, uma curiosidade que eu tenho. Traduzir prosa e traduzir poesia é muito diferente? O que difere a tradução de prosa para traduzir poesia? Eu penso que, é assim, eu não sou propriamente uma tradutora literária com grande experiência em poesia,
mas eu reconheço que, pelo menos pela experiência que tenho, há bastantes diferenças. Do meu ponto de vista, é mais fácil traduzir prosa, porque na poesia nós temos que manter também uma certa musicalidade, uma certa estética que tem que passar intacta para a língua de chegada. Então, não basta traduzir o conteúdo, temos que traduzir também a forma. E isso já é uma condicionante que é um novo desafio, não é? Porque tem que ter o mesmo efeito sobre o leitor, não pode ter um efeito menos belo, menos intenso, menos profundo para o leitor da língua de chegada. Pelo menos é essa a intenção de quem traduz. Então, eu considero que realmente é um bocadinho mais difícil. Perfeito. Germano, em relação, você falou aqui, eu ia lhe perguntar em algum momento da live, sobre a trilogia do Centauro. Como é que você criou essa trilogia? Um já foi publicado, o novo volume da trilogia é esse que está sendo lançado hoje. E o terceiro, do que se trata? Como é que você criou essa trilogia? Cefas, eu acho que a palavra que resume todo esse projeto aí, que se baseia em 3 livros, né, publicados pela Penalux, é naturalidade. É a palavra naturalidade. Foi muito natural. Em uma conversa assim com a Luísa, como ela falou, a gente já se conhece há bem uns 10 anos. Em uma conversa muito casual, eu falei, Luísa, vamos eternizar algum momento nosso aqui literário, essa parceria tão bonita que a gente tem. Por que a gente não lança aí uns livros bilíngues, né? Um projeto bilíngue? E aí pronto, foi nascendo a ideia, rapidamente a gente colocou a mão na massa. Eu já tinha um material pré-pronto para o Homem Encurralado e, naturalmente, a gente colocou isso para frente. Aos pouquinhos, a gente foi finalizando o trabalho de tradução da Luísa. Não é querendo bajular, não, Cefas, mas essa mulher aqui que você está vendo aí é uma entidade, viu? É uma deidade, é uma divindade, uma mulher incrível, sensacional, uma escritora de mão cheia e de uma alma muito grande, viu? E fez um trabalho belíssimo com a tradução do livro O Homem Encurralado. Fez também com A Esplanada do Tempo, né, que, como eu falei, é um livro que versa sobre a questão do tempo mesmo, e todas as suas circunstâncias e consequências para nós. E, com certeza, vai estar junto aí com a gente, novamente, na publicação da terceira parte desse projeto, a trilogia do Centauro, que, adiantando assim, essa terceira parte será um livro que versará sobre a morte. A morte é um tema muito caro a mim também, eu gosto muito de ler, pesquisar, me interessa muito a questão da morte, é um mistério para mim, então eu vou tentar falar um pouco sobre esse tema, né, no terceiro livro. Então, a trilogia do Centauro é basicamente dividida em 3 temas. Na primeira, O Homem Encurralado, falei sobre liberdade. Esplanada do Tempo, eu falo sobre o tempo. E a terceira parte, eu não vou revelar o título aqui, mas em breve vocês vão saber por aí. A minha intenção é lançá-lo em 2023, então a terceira parte versará sobre a morte. É isso, Cefas. Perfeito. Germano, por falar em morte, eu ia lhe perguntar também em algum momento, nós tivemos muitas mortes, muitas perdas. Aqui no Rio Grande do Norte tivemos muitas por Covid. Artistas, poetas, músicos repartiram. Foi o período pré-vacina, muito doloroso para todo mundo. E cada artista reagiu de uma forma ao período de confinamento, e o primeiro período, né, da pandemia. Eu pergunto, como você ficou? Como foi o artista Germano durante aquele primeiro período da pandemia, de confinamento, de lockdown? Você conseguiu produzir, ler? Como é que a arte impactou você nesse momento? Cefas, para a gente que é amante da arte, né, a gente sempre se escora nela, e não foi diferente nesse momento não, viu? Muito difícil para a gente, um espanto muito grande. Eu lembro do início
da pandemia aqui no Brasil, muitas conversas, a mídia espalhando informações a cada segundo, né? E a gente sem ter como embaralhar tudo aquilo na cabeça, na mente. E, querendo ou não, a gente faz da arte um refúgio, né? A gente começa a dar mais atenção ao cinema, aos livros, à leitura em si. Eu acho que aproveitei bem esse tempo para ler mais, para pensar mais. É tanto que nasceu aí a trilogia do Centauro para provar isso. É um projeto que nasceu nesse turbilhão, né? Nesse torvelinho aí. Mas, como você disse, foi um momento muito triste, muitas mortes, um governo que não sabe até hoje o que é que está fazendo ali nas cadeiras mais importantes do país, infelizmente. Mas é isso, a gente tem que lutar, como diz o Tiago de Mello, a gente tem que cantar, seguir cantando, está tudo escuro nesse país, mas a gente precisa cantar, né? Cantar para ver se as coisas melhoram, se a gente tem a nossa dignidade restaurada, a nossa cidadania restaurada, a gente tem que ir para frente. O Brasil merece. Perfeito. Luísa, deixa eu estender a pergunta a você. Como é que você, enquanto escritora também, enquanto tradutora, se portou durante a pandemia? Como é que o confinamento, aquele período, aquele primeiro período pavoroso, impactou você? Conta pra gente. Olha, eu estava a ouvir agora as palavras do Germano e realmente o meu testemunho também não é muito distante desse. Até porque o trabalho de escrita, o trabalho de ficção e mesmo o trabalho de tradução são atividades muito solitárias. Portanto, eu já estou habituada a trabalhar na solidão e no silêncio. De uma certa forma, já estou confinada há muito tempo. Desta vez aconteceu que foi um confinamento por razões trágicas e muito tristes e que nos afetaram a todos. Mas, na verdade, este tipo de atividade desenvolve-se mais na clausura e no silêncio. Então, realmente, não, do ponto de vista da minha atividade, não me afetou, a não ser, obviamente, psicologicamente, porque isso afetou-nos a todos individualmente e coletivamente também, não é? Mas a atividade em si acaba sempre por encontrar, como disse o Germano, encontramos um certo respaldo na arte, a arte conforta-nos e, como ele diz muitas vezes, a arte salva. E esse realmente o meu sentimento em relação à pergunta que me fez. Perfeito. Realmente a arte salvou muita gente, né? Minimizou muito o impacto. Comigo, eu vivi experiência parecida também com a de vocês. Wilson, antes de eu fazer a pergunta para o Germano, eu acho que o Carlos Mancourt comentou alguma coisa. Se você quiser colocar aqui na transmissão. Carlos Mancourt, na tradução das línguas latinas para o português, o verter me parece menos laboroso do que de outras línguas, inglês, russo, alemão para a nossa. É isso mesmo, Luísa? O que o Carlos está colocando aqui? Estamos a fazer uma pergunta à qual eu não posso responder porque eu não domino essas outras línguas, mas obviamente que tenho noção que as línguas latinas entre si dialogam e, portanto, no entanto, há alguns perigos, aquilo que normalmente se chamam os falsos amigos, que é o que acontece, por exemplo, entre a língua portuguesa e o castelhano, o espanhol. Existem muitas expressões, palavras iguais que têm significados diferentes, portanto, existe também esse perigo. Em relação ao alemão, ao russo, por exemplo, são línguas que eu não domino, mas imagino que não seja tarefa fácil vertê-las para português. Perfeito, respondido então. Aí, Mancourt. Germano, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você observa, de uma maneira geral, o cenário poético atualmente? Estão surgindo, na sua ótica, novos e bons poetas? A poesia recebe a valorização que merece? Tem leitores? Como é que você vê o cenário da poesia nesse Brasil 2022? Cefas, o Brasil é um poço mágico, né? De escritores, de bons escritores. A história diz isso aí, não mente. Se a gente for fazer um estudo aí, uma pesquisa acerca dos novos nomes, em diversos cenários, né? Em diversas cenas, se é que a gente pode
citar esse termo. Em diversas regiões, é um termo também um tanto que polêmico, mas se a gente for fazer um estudo rápido, aí a gente vai ver que a poesia brasileira é uma seara muito, muito grande. Tem muitos bons escritores aí, você vê a própria Marbecker, Marbecker, acho que é assim que se pronuncia, né, o nome dela, com o livro A Mulher Submersa. Muita gente produzindo muita coisa boa aí. Sim. A Bruna Beber, uma geração inteira de bons escritores. A Adriana Lisboa, gente de todos os naipes. Mariana Basílio, eu gosto muito da poesia de Mariana Basílio. É uma poesia que se aproxima muito do meu gosto pessoal, assim, uma poesia que beija o eterno, sabe? A divindade da vida, o divino da vida. Enfim, a gente precisa se dar mais o valor, sabe? Nós somos bons escritores, nós temos alguma coisa positiva para dizer. A gente não pode baixar a cabeça e pensar que está tudo perdido, que a poesia não tem leitor, que ninguém lê poesia. Isso é um mito que a gente precisa quebrar, sabe? A gente sabe que é difícil, sim. O livro ainda é um objeto caríssimo nesse país. Há muita dificuldade para se produzir livro, para se produzir material cultural literário. É muito difícil. Agora, a gente precisa acreditar, né? A gente não pode ficar só naquele pensamento pessimista de que está tudo ruim, que vai ser muito difícil, e colocar as coisas para girarem aí, ter coragem, colocar a palavra para viver outros mundos, para girar. Eu penso assim, sabe? Eu fiquei um tempão aí matutando, foram 16 anos de espera para lançar esse segundo livro, e acho que agora chegou a hora de colocar palavras pelo mundo aí. Eu estou com uns projetos na cabeça. Doa quem doer, não importa o que vai vir ou o que vai deixar de vir, vou lançar livros, vou publicar e vamos em frente. A gente precisa ter essa coragem de se manifestar. Muita gente precisa de palavras, muita gente precisa de poesia na vida. Acho que falta isso também. E a gente, como produtor, como agente cultural, a gente precisa acreditar, né? Já que a gente mexe com literatura, com livro, a gente tem que acreditar nisso. Então, vamos em frente. Perfeito, concordo com você. Vamos em frente. Germano, ainda sobre a mesma questão, uma pergunta para você. De uma maneira geral, o brasileiro, a brasileira, é um povo que lê pouco, infelizmente, né? Em comparação, existem dados sobre isso em relação a outros povos do mundo, o brasileiro e a brasileira leem pouco. Poesia ainda é um gênero ainda menos lido. As pessoas preferem ler romances, e às vezes romances até considerados best-sellers, né? Chamado de entretenimento. Eu pergunto para você, como fazer as pessoas lerem mais poesia? Como incentivar com que quem goste, que quem consuma literatura também consuma poesia, Germano? Cefas, assim, o meu olhar é muito particular, sabe? Eu sou professor há 18 anos, então toda a minha prática é voltada para o letramento, né, literário, principalmente. O que eu posso fazer, eu juro a você, o que eu posso fazer para aproximar o livro de uma criança, de um adolescente, eu estou fazendo. Seja em sala de aula, seja numa conversa casual, no intervalo. Às vezes um aluno vem para mim e pergunta, professor, estou lendo isso, você acha interessante? Às vezes você tem a noção de que o livro não é aquelas maravilhas, né? Não é um livro digno de um leitor mais apurado, mas a gente diz, leia, tá gostando, leia mais, porque é dali que você vai fazer com que a pessoa acredite no poder da palavra, acredite na literatura. A gente precisa, enquanto profissional da cultura, da educação, fazer com que, de alguma forma, essa ideia da leitura, que essa ideia da leitura seja uma ideia boa, sabe, na cabeça das pessoas. Tentar desmistificar um pouco a poesia, trazendo para mais perto dela. Nós somos nordestinos aqui, baianos, pernambucanos,
por que não colocar o cordel? Por que não trabalhar um Patativa do Assaré dentro da sala de aula? Trazer repentistas, trazer gente do povo mesmo, poetas da feira para falar, para conversar com os garotos que estão ali embebidos, né? Meio que drogados, com o celular na mão. Então, a gente precisa entender assim os movimentos que a gente pode elaborar para que a aproximação seja bem feita, né? E que aquele leitor ali esporádico se torne realmente um leitor bom, um leitor eterno, né? Um eterno aprendiz, um eterno leitor. Perfeito. Agora que é difícil, deixa eu aproveitar, né? A gente sabe que é um processo difícil. Que é difícil, é. Deixa eu aproveitar e perguntar para a Luísa. Luísa, qual a sua opinião sobre isso? Como fazer, principalmente a juventude, nesses tempos de tecnologia, de internet, a juventude ler mais, principalmente poesia? Como fazemos isso, Luísa? Olha, por acaso, eu agora lembrei-me de uma citação do Somerset Maugham, que ainda há pouco estava a ver num programa literário na TV portuguesa, e eu ia fazer uma pequena piada, que ele dizia, não neste contexto, mas noutro contexto, ele dizia: há 3 regras essenciais, só que ninguém as conhece. Então, realmente, essa abordagem do Germano é muito importante, e ele, como professor, tem essa experiência e essa proximidade com os mais novos. Não há milagres, não há soluções milagrosas, porque hoje em dia as crianças e os jovens, no Brasil ou noutros países, têm muitas solicitações. São os ecrãs, como nós estamos aqui, não é só o papel, como na minha geração, que ler era não só uma fonte de aprendizagem, mas era também uma fonte de lazer. Por exemplo, na minha adolescência em Angola, nos anos 70, naquela época da independência, havia alturas em que nós não tínhamos comida, não tínhamos eletricidade, mas tínhamos livros de bolso. E não tínhamos outra hipótese, tínhamos que ler, porque era realmente a nossa distração, fonte de lazer, fonte de convívio. Também se arranjavam namorados através do livro, o namorado lia um livro, comentava, as amizades, era tudo em torno dos livros. E de maneira que funcionava muito assim. Hoje em dia, os mais pequenos, as crianças e os jovens, têm inúmeras solicitações. Os ecrãs dos telemóveis, dos celulares, os tablets, a internet, solicitações às quais nós adultos também estamos expostos. Também nos dispersamos muito com redes sociais, com a internet, com isso tudo. De qualquer forma, eu penso que o livro-papel continua a ter a sua importância, que é um prazer insubstituível, que não entra em conflito forçosamente com outro tipo de leituras, como a leitura dos livros digitais. Inclusive, durante a pandemia, eu também criei uma pequena iniciativa, muito pequenina, mas enfim, que eu achei que era necessária. Eu criei um pequeno grupo no Facebook que se chama Projeto Escola Fechada, Mente Aberta, quando as escolas estavam fechadas, para divulgar literatura infantil. O Germano conhece esse projeto. É uma coisa micro mesmo, mas que pretende chegar às crianças, aos jovens, às famílias, aos professores, até porque eu defendo que não existe propriamente literatura infantil, existe literatura familiar, para ser partilhada com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, para ser lida em conjunto, até porque enquanto a criança não é escolarizada, a literatura chega através de leituras de familiares e através dos desenhos, portanto há aquela noção do leitor visual. De qualquer das formas, eu penso que a criança tem que estar exposta ao livro como um objeto lúdico também e perceber que o livro pode ser um instrumento de prazer, pode ser uma fonte de aprendizagem, pode ser um amigo, pode ser uma companhia, e é sobretudo um grande antídoto da solidão também. Eu acho que se percebermos isso desde pequenos, a nossa relação com os livros torna-se muito mais íntima e prazerosa também. Perfeito, maravilhoso depoimento e resposta, obrigado. E o Carlos Mancur comentando, curioso aqui com o livro. Vai rolar a leitura de algum poema? Vai, claro que vai, Mancur. Daqui a pouco o Germano está com o livro em aposta, Germano, para ler um poema daqui a pouco? Está aqui, ó. Preparado. Tá aí já, apostas? Pronto.
Daqui a pouco teremos poema, então. Perfeito. Ou já acho que dá tempo de ler agora. Nós temos 40 minutos para a gente ler 2 poemas que o Mancourt também está falando. Poderia ler um poema à sua escolha para a gente, do livro, Germano? Pois não. Eu vou ler aqui o poema 78 do livro Esplanada do Tempo, que foi justamente o poema que a poeta Lisa Alves escolheu para fazer um book trailer sobre o livro, viu? Eu deixei ela escolher à vontade e fez um book trailer belíssimo, lindíssimo. Eu até convido todos aqui que estejam na live para conhecer um pouco do trabalho da Lisa Alves, excelente poeta também, outro grande nome da literatura brasileira contemporânea. A Lisa tem um trabalho belíssimo com a produção de book trailers da Molotov Produções. E ela escolheu esse poema aqui, ó, e ficou belíssimo. Diz assim: continuaremos morrendo, peitos cravejados de breu, o fundo do poço nas marcas do texto, nas cópias descaradas dos papéis, nos impostos sempre pagos em dia. Continuaremos morrendo, encurralados, após o uso dos corações, daquilo que restou dos corações. Continuaremos, após o medo rotulador, após os 10% de desconto, após a cota única esgotar, a conta nunca fechada, a multa por viver, morrendo de tributos em prazos esgotados ou em qualquer valor, na cobrança do código, na data, na dívida, na dúvida, continuaremos, à mercê da lei insólita, à espera do último ônibus da cidade, o dia morto da cidade como um feto em seu colo. Quem sabe Deus. Continuaremos morrendo, amiga, amor, amante, irmã, inimiga, a vida. Meus olhos eivados de dor, a minha falta de administração, a minha falha de extração, o nosso vagar. Morrendo, continuaremos, como hienas nutridas sem casos de doping, com risos impróprios diante das agruras do ser, com dentes amarelados pelo açúcar salgado, com a mente atolada por países de sangue. Continuaremos morrendo, aos poucos, por nada, por tudo, por uma estação sacra inexistente, por uma salvação diária escondida no cotidiano visceral das imprestâncias. Tá aí o poema Perfeito, 78. Lindíssimo esse poema. Parabéns, Germano. É muito bonito esse poema. Relativamente longo e bem forte. Germano, depois a gente vai ter mais poema aqui. O Mancourt daqui a pouco vai perguntar se tem mais poesia lida. Vai ter sim. Carlos, é só... E, Germano, deixa eu lhe perguntar. Você tem uma parte do livro que é dedicada à poeta portuguesa Sofia de Mello, Breiner Andersen. É uma influência sua? É uma paixão literária? Conta um pouquinho sobre isso, porque eu achei aquela parte do livro muito bonita. Cefas, aconteceu o seguinte: em 2020 eu tive o prazer de ir a Portugal, né? Foi no ano que eu conheci a Luísa pessoalmente. E numa dessas minhas andanças lá, acabei ficando uns 6 dias em Lisboa. Numa dessas andanças, eu acabei indo para o Oceanário, conhecer o Oceanário de Lisboa. Muito bonito, por sinal, né? E, para minha surpresa, havia no Oceanário uma quantidade enorme. Eu acho que era um projeto deles lá para homenagear a Sofia de Mello. Uma quantidade enorme de frases, de poemas nas paredes, na porta de entrada do Oceanário, da Sofia de Mello. E eu li aquilo ali devagarzinho, observando, né, os animais marinhos ali, aquela imagem também muito curiosa dos animais marinhos.
misturados com aqueles poemas, aqueles versos belíssimos da Sofia. E a partir daquele momento eu comecei a investigar, a ler mais sobre a Sofia, percebi que ela tem uma relação muito bonita com o mar. O mar foi uma espécie de Deus para ela, né? Tem alguns poemas belíssimos sobre o mar. E eu acabei, assim, de uma maneira quase que automática, por escrever esses poemas. Assim, eu pensei, vou escrever algo em homenagem a essa mulher, porque os poemas dela me tocaram, os versos dela me fizeram pensar a respeito de muita coisa. E eu me tornei muito curioso, viu? Um ser muito curioso com relação à poesia da Sofia, a literatura produzida por ela. Mas foi um caso bem interessante de alumbramento, né? De encantamento. Eu, passeando ali casualmente no Oceanário de Lisboa, me deparei com a escrita poética da Sofia de Mello, e aquilo me marcou. E eu fiz questão de colocar, porque tem a ver com o tempo também, né? Essa sequência de 10 poemas aí. As Coisas Minhas de Sofia. Perfeito, explicado. E essa parte do livro é realmente muito bela, muito bonita. E o Carlos Mancourt comentando, na verdade, uma poesia. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É um trecho de uma poesia de Fernando Pessoa, também fala sobre mar. Luísa, os poetas, os e as poetas de Portugal têm uma relação muito visceral com o mar, não é isso mesmo? É verdade, nós temos essa relação com o mar, e eu acho muito curioso que, de facto, o Germano há pouco estava a falar da homenagem à Sofia, no centenário da Sofia, e eu estava a pensar, ele é um poeta que se deixa influenciar muito pelas cidades por onde passa, pelos locais, pelo ambiente, pelo mar, por todo esse envolvimento. E eu acho isso muito curioso, e já agora fazendo aqui um pequeno parênteses, na tua viagem pela Europa, há uma série de poemas dos quais ainda não falaste, mas enfim, que se têm tornado públicos ao longo do tempo, e que eu também acho muito interessantes, e que mostram a relação do Germano com cada uma dessas cidades por onde passou. É uma cumplicidade única que ele cria, uma coisa quase instantânea, e que acaba por refletir bem o sentimento que tem alguém que está de passagem num local e que não é forçosamente igual àquele que tem as pessoas que lá vivem e que já não conseguem ver toda aquela beleza, todo aquele lirismo que se calhar alguém que está de passagem tem o coração mais aberto para absorver todas essas boas energias. E já agora eu queria também... queria falar numa poeta que o Germano conhece e que é uma pessoa que ambos admiramos muito, que está também presente neste livro, para além do Luís José de Carvalho, que realmente tem uma escrita belíssima. A nossa Regina Correia. Regina Correia também tem uma grande relação com o mar e com os desertos. É uma pessoa cujo coração parece que está sempre a viajar de ilha em ilha, e que nos leva com ela no meio daqueles ambientes. Tem uma escrita também muito cerebral, que eu acho que dialoga um pouco com a escrita do Germano. E estava-me a falar nessa relação com o mar. É impossível, nós estamos com a geografia que nós temos aqui em Portugal, é impossível não termos, de facto, essa vocação, esse diálogo constante com o mar. Alimentamos-nos dele e inspiramos-nos também através dele. Perfeito, um depoimento muito bonito também da Luísa. E nós estamos chegando a 50 minutos de live. A nossa live é entre 50 minutos e 1 hora. Então, nessa reta final, eu vou pedir para Germano ler mais uma poesia. A sua escolha, do belíssimo livro Esplanada do Tempo, que está sendo lançado nessa live, nesse momento. Germano, uma poesia, a sua escolha. Pois não, vamos lá. Deixe-me ver aqui. Eu vou ler o poema que abre o livro. Nula. Ignorar os relógios que marcham para o infindável.
submeter a marca corpórea ao apagamento dos passados sem valor, aprender a reconhecer que o que marca o tempo são os nossos brinquedos de subverter. Por isso me alongo dentro do espanto e do assombro, alma, braços, olhos, desejos, e vou sem me preservar das divinais quedas possíveis. Prova de amor mesmo é ir sem acordo, dado às curas sem prevenção. Perfeito, belíssima poesia, é realmente essa que abre o livro, já mostra ao leitor e à leitora que vai vir pela frente. Então, chegamos a 51 minutos de live. Germano, gostaria de agradecer, o livro vai ter uma trajetória lindíssima, agradecer a Luísa também, mas deixa eu fazer uma última pergunta. Como você planeja agora o segmento do livro? Terá lançamentos presenciais? Você espera colocar o livro em concursos? Como é que você imagina que vai ser a divulgação do livro? Cefas, a divulgação que eu faço é muito assim, natural, né? Eu uso minhas redes sociais sempre que eu posso para divulgar o material, tanto do Homem Encurralado quanto do Esplanada do Tempo. A minha mãe fica responsável lá na minha cidade natal, né, na Chapada Diamantina, Bahia. Eu sou baiano da Chapada Diamantina. A minha mãe e meu pai ficam responsáveis lá por espalhar também o livro, por onde passam. E, assim, eu agradeço muito ao pessoal da minha cidade, de todas as esferas, né, leitoras possíveis dos meus livros. O pessoal da minha cidade tem feito assim um movimento belíssimo de compra, de leitura, de trabalho também em escolas. Eles fazem bastante coisa com os livros, né, dentro da sala de aula. Professores que usam o livro para elaborarem trabalhos, etc. Então, aos pouquinhos, a gente vai mexendo aí o que a gente pode fazer. Eu pretendo sempre colocar o livro à disposição quando me for possível, em rodas de conversa, em oficinas de literatura, entende? Por onde a gente puder colocar o livro para circular aí, para fazer ser conhecido, a gente vai fazer. Pode ter certeza disso, viu? Perfeito, e esse livro merece, sim, ser lido e ser conhecido. Tenho certeza que o será. Agradecer a Luísa. Luísa, foi ótima a conversa com você. Obrigado por estar aqui e sucesso em seus projetos e sua trajetória. Eu é que agradeço o convite, mando um grande abraço para vocês aí no Brasil, para os leitores, para o Germano, para os Cefas, para os editores da Penalux, e um abraço também ao Luís Osete Carvalho e à Regina Correia, que tem 2 textos muito profundos aqui no livro do Germano. Foi realmente muito bom estar convosco. Até breve. Muito obrigado. E a Penalux dizendo aqui, agradecendo a todos. O Carlos Mancur também. Boa noite, amigos. Até a próxima live. Germano, parabéns pelo livro belíssimo. Sabemos que ele vai ter uma trajetória linda e todo o sucesso para você. Cefas, muito obrigado de coração mesmo pelo espaço, pela companhia aqui nesse dia. É fantástico. A gente tenta, de alguma forma, né, aproximar o que a gente faz de melhor para as pessoas. Muito obrigado mesmo a todos da Penalux, nas pessoas principalmente do Wilson Gorge, do Tonho França, Cefas Carvalho. Também não posso deixar de agradecer aqui a figura de Luísa Fresta, amiga, parceira de longa data, pessoa incrível, que acompanho assim e defendo com almas e dentes. Também agradeço enormemente ao meu companheiro baiano, Luiz Osete Ribeiro Carvalho, e também a magistral literata lusitana Regina Correia, viu? Que também faz parte, pós-faceando aí o projeto, os 3 livros que farão parte do projeto. Agradeço imensamente, vamos ler mais, vamos ler sempre, a leitura salva, a leitura salva.
Perfeito, salva sim. E em nome da Penalux, dos nossos editores Tonho, França e Wilson Gorge, me despeço de todos, agradeço ao privilégio de mediar mais essa live. Então, boa noite a todos e todas e até a próxima. Até a próxima.